Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. OMS emite alerta sobre a síndrome de burnout pelo aumento no número de casos ao redor do mundo nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Chile anuncia a criação do novo Parque Nacional Deserto Florido, na região do Atacama. O polonês é estabelecido como idioma cooficial em Áurea, um pequeno município do Rio Grande do Sul, e até faz parte do currículo escolar. A Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre a síndrome de burnout por causa do aumento no número de casos ao redor do mundo nos últimos anos, em especial depois da pandemia. A tradução para o termo é Síndrome do Esgotamento Profissional e já atinge 32% dos 100 milhões de trabalhadores no Brasil, de acordo com o levantamento da ISMA Brasil. A síndrome foi reconhecida como uma doença originada por relações de trabalho pela Organização Mundial da Saúde em janeiro desse ano. O burnout é uma síndrome de exaustão emocional. A sensação de esgotamento de não ter mais forças para desempenhar um determinado trabalho, mas mesmo assim ter que continuar. Essa é a peculiaridade da doença, porque a pessoa continua exposta ao ambiente que pode originar a síndrome, seja por questões sociais ou financeiras. De acordo com especialistas, os sintomas também podem aparecer de maneira física, quando um funcionário enfrenta muitas questões médicas ou apresenta constantes atestados de saúde, como dor de cabeça ou no corpo, por exemplo. Os especialistas também ressaltam a necessidade de um ambiente de trabalho que preze pela saúde mental dos funcionários, para que novos casos não surjam e que trabalhadores já diagnosticados com a síndrome possam ter condições de lidar com ela. O burnout faz a imunidade ficar comprometida, porque um alto nível de estresse aumenta o nível de cortisol no corpo. E essas manifestações físicas aparecem se um superior está atento, se é uma empresa com uma liderança engajada em questões de saúde mental, pode acabar percebendo que o funcionário está com burnout antes mesmo da pessoa, observando também questões como a motivação para desenvolver seus projetos. Em relação ao tratamento, o primeiro passo deve ser buscar terapia. E pode ser também que haja necessidade de tratamento medicamentoso, indicado por um psiquiatra. Mas o principal é rever as relações e o ambiente de trabalho, já que é uma síndrome relacionada a um estresse por fenômeno ocupacional. Há muitos sintomas que isoladamente não parecem graves, e o conjunto deles pode fazer parte de um diagnóstico de depressão, por exemplo. Outras áreas da vida podem promover angústia, mas se o estresse é mais evidente no ambiente de trabalho, é burnout. Um estudo feito por pesquisadores dos Estados Unidos mostrou que a musculação pode aumentar a expectativa de vida das pessoas. O trabalho americano levou em consideração dados de 150 mil pessoas com idades entre 60 e 70 anos. Os pesquisadores descobriram que aquelas que faziam tanto exercícios aeróbicos quanto de musculação eram propensos a viver mais do que aqueles que praticavam apenas um ou outro. Os participantes foram questionados sobre sua rotina de exercícios e as pessoas que faziam os 150 minutos recomendados de exercícios moderados por semana eram mais saudáveis. Mas quem combinava exercícios aeróbicos regulares com atividades de fortalecimento muscular, 1 ou 2 vezes por semana, se saiu ainda melhor. Eles apresentaram um risco 47% menor de morrer por qualquer causa, exceto câncer, ao longo dos 9 anos seguintes, do que aqueles que não eram ativos. Exercícios aeróbicos como caminhada apressada, corrida, ciclismo e natação também fazem bem para o coração. O estudo se concentrou apenas em pesos, mas os pesquisadores dizem que outros tipos de exercícios também se aplicam, como flexão, agachamento e pilates.
E olha só, a tabela brasileira de composição de alimentos, que traz o valor nutricional e energético de milhares de itens da FAPESP, tornou-se referência para a criação ou reestruturação de outras tabelas do gênero na América Latina. Há cerca de 2 anos, o Centro de Pesquisa da FAPESP participa com essa finalidade de treinamentos de nutricionistas, engenheiros de alimentos e farmacêuticos que atuam na área de composição de alimentos. Em 2022, os pesquisadores passaram a liderar um curso de capacitação em compilação de dados para pesquisadores de 13 países da região. Com isso, pretendem abrir caminho para a criação do portal de tabelas de composição de alimentos da América Latina. A iniciativa ocorre no âmbito da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Trata-se de uma rede mundial de especialistas dedicadas a melhorar a qualidade, a disponibilidade, a confiabilidade e o uso de dados de composição de alimentos. Os pedidos de demissão bateram novo recorde. Cerca de 1/3 das demissões no mercado formal foram voluntárias. A cada mês, milhares de brasileiros estão pedindo demissão de seus empregos com carteira assinada, levando as estatísticas a baterem sucessivos recordes. Um levantamento feito pela LCA Consultores, com base nos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que contabiliza as vagas com carteira assinada no país, mostrou que em agosto foi batido recorde de pedidos de demissão. Desde janeiro de 2020, quando começou a série histórica, esse foi o mês com o maior número de desligamentos espontâneos. Do total de 1.773.000 demissões registradas em agosto, quase 633.000 foram a pedido do próprio trabalhador, o que equivale a 35,7% do total. Até então, o recorde havia sido em março, com 603.000 pedidos de desligamentos. Em relação aos 26 estados e o Distrito Federal, só não houve recorde nos pedidos de demissões em agosto no Amapá, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São Paulo se manteve no topo dos estados com o maior número de pedidos de demissão. Isso se deve ao fato do estado ser o que mais emprega no país. O otimismo de empresários está crescendo com o fim do ano e as datas comemorativas. A expectativa é que aumente o número de temporários no mercado até dezembro. O Dia das Crianças é o ponto de partida para os negócios melhorarem no setor comercial. A data é seguida de outros eventos comemorativos, como o Natal e o Ano Novo. E esse ano ainda vai ter a Copa do Mundo em novembro. É comum nesse período que o comércio passe a enfrentar uma alta considerável da demanda por roupas, brinquedos e pelos mais diversos produtos infantis. E esse aumento da movimentação é uma notícia excelente para quem busca impulsionar as vendas. O trabalho temporário é a opção para o aumento da demanda no período, já que o negócio precisa estar pronto para ganhar o cliente. E a contratação temporária se enquadra perfeitamente na necessidade da empresa. Além de um rendimento extra, os funcionários que se destacarem ainda têm a chance de conseguir um emprego fixo. Em 2021, uma loja de brinquedos contratou cerca de 50% das pessoas que trabalharam na semana do Dia das Crianças para trabalharem também no período do Natal. E cerca de 20% delas foram efetivadas no ano seguinte. Neste ano, a mesma loja já abriu 2.400 vagas para o trabalho temporário em 80 cidades espalhadas pelo país. As exportações brasileiras de milho apresentaram aumento significativo nos últimos anos e o ritmo ainda está forte este ano. Segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, o país negociará cerca de 37 milhões de toneladas no mercado internacional. As exportações crescentes refletem a capacidade do agronegócio brasileiro a aumentar o volume de produção. As vendas de milho devem ultrapassar 113 milhões de toneladas na safra 2021-2022. Os negócios são alavancados pelo ritmo superior ao do consumo interno e pelos preços competitivos no exterior.
Essa conquista só foi possível graças aos ganhos de produtividade e à expansão do cultivo do milho de segunda safra, o que por sua vez está associado a elevados investimentos em máquinas, na adubação e correção do solo, no melhoramento genético e nas adaptações dos períodos de plantio. Para 2022, a oferta brasileira, que deve ser recorde, gerará bons excedentes para exportação em um ano de oferta restrita por causa da guerra na Ucrânia. Além disso, problemas climáticos também afetaram a safra de importantes produtores do hemisfério norte. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o principal produtor mundial, o clima seco e quente deve prejudicar a produtividade das lavouras. O Departamento de Agricultura norte-americano indica queda de 7,7% na produção em relação à safra 2021-2022. A ex-chanceler Angela Merkel foi homenageada com o prestigioso Prêmio Nansen da Agência de Refugiados das Nações Unidas, com elogios pela determinação em proteger os solicitantes de asilo enquanto esteve no cargo. O Comitê de Seleção do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados destacou os mais de 1.200.000 refugiados e solicitantes de asilo acolhidos pela Alemanha em 2015 e 2016, em meio a uma crise migratória desencadeada especialmente pela guerra na Síria. Naquele momento, Merkel, que liderou o governo alemão por 16 anos, afirmou que a situação colocou à prova os valores europeus como poucas vezes antes. O Comitê de Seleção destacou que, além de proteger as pessoas forçadas a fugir da guerra, Merkel foi a força motriz por trás dos esforços coletivos da Alemanha para ajudar na integração destes refugiados. E olha só, o total de mortes por picadas de cobra subiu quase 15% este ano, na comparação com 2020. Os dados são do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Em média, 139 pessoas morreram no Brasil em 2021 e 31 mil casos foram registrados como acidentes causados pelo envenenamento de serpentes, o que é motivo de preocupação para médicos e especialistas. Segundo o Ministério, a maioria foi por jararacas. Só no estado do Maranhão, por exemplo, foram registrados 20 óbitos seguidos por Pará e Minas Gerais. As picadas de cobra ficam concentradas em ambientes rurais nas regiões Norte e Nordeste. O risco para cada vítima vai depender do efeito da toxina de cada espécie. A principal delas é a insuficiência renal, porque praticamente todas as toxinas vão ser eliminadas pelos rins, mas podem causar diminuição nas funções cardíaca e respiratórias, como é o caso da picada da maior serpente peçonhenta das Américas, a surucucu pico de jacaré. Já em relação aos acidentes de maior risco estão os causados pelas cobras corais, cuja peçonha pode levar à paralisia muscular e, consequentemente, parada respiratória. Para reduzir a contaminação em caso de mordida, é recomendado lavar o local com água e sabão e ir a um hospital de referência para receber o soro antiofídico. Um novo relatório global revelou que o Brasil é o segundo país com mais espécies de aves ameaçadas do mundo, ficando atrás apenas da Indonésia. De 4 em 4 anos, a organização BirdLife International divulga o status de conservação das aves do planeta. A edição 2022 foi publicada nesta quinta-feira e traz um cenário alarmante. Quase metade das espécies delas estão com suas populações em declínio, ou seja, a cada 8, uma está em risco de extinção. Apenas 6% das espécies do mundo apresentaram aumento de suas populações. Só na América do Norte, a estimativa é de que desde a década de 70, 3 bilhões de pássaros foram perdidos, assim como outros 600 milhões na Europa no mesmo período. De acordo com a organização, as aves nos falam sobre a saúde de nosso ambiente natural. Ignoramos suas mensagens por nossa conta e risco. E enfatiza que muitas partes do mundo já estão enfrentando incêndios florestais extremos, secas, ondas de calor e inundações, à medida que os ecossistemas transformados pelo homem lutam para se adaptar às mudanças climáticas.
Embora a pandemia de Covid e a crise global do custo de vida tenham, sem dúvida, desviado a atenção da agenda ambiental, a sociedade global deve permanecer focada na crise da biodiversidade. A maioria das espécies de aves ameaçadas são encontradas em regiões tropicais, e 9 países possuem mais de 80 delas, como é o caso da Indonésia, com 162 espécies. O Brasil, em seguida, com 154, e em terceiro, a Colômbia, com 102. Mas no caso de países ou territórios com a maior concentração de espécies em risco de extinção, as ilhas do planeta são as que mais chamam a atenção. Na Polinésia Francesa, há 81 delas. Nova Zelândia, Ilhas Cook e Santa Helena também enfrentam uma alta perda de biodiversidade. Especialistas da BirdLife International citam as mudanças climáticas, a expansão agropecuária, a indústria madeireira, o desmatamento, a introdução de espécies invasoras e o tráfico ilegal de animais silvestres como principais fatores que estão levando tantas espécies a desaparecer, que já causam impacto na sobrevivência de diversas aves e devem provocar ainda mais danos aos seus habitats no futuro. Mas a organização ressalta que há tempo de revertermos essa situação. Há exemplos de espécies que, após terem sido protegidas, conseguiram aumentar os números de suas populações. Se dermos uma chance à natureza, ela pode se recuperar. Pesquisadores chineses anunciaram a descoberta de fósseis de peixes que teriam mais de 440 milhões de anos. Trata-se de fósseis de peixes de 440 milhões de anos, encontrados em 2019 em 2 grandes sítios arqueológicos na província de Guizhou e no município de Chongqing, no sudoeste da China. A descoberta de fósseis em Chongqing nos dá uma compreensão mais clara da aparência, diversidade, variabilidade morfológica dos primeiros vertebrados com mandíbulas. Esta é realmente uma evidência fóssil muito preciosa para entendermos melhor a origem e a evolução mais antiga das mandíbulas. Entre os achados de Chongqing está um fóssil de peixe da família dos Acanthodidae, dotados de uma estrutura óssea em torno das nadadeiras. Esses peixes são considerados antepassados de seres atuais com mandíbula e coluna vertebral, como é o caso do ser humano. Na verdade, isso nos faz perceber que a propagação dos vertebrados com mandíbulas foi muito mais antiga do que imaginávamos no passado. Esses fósseis são tipos totalmente novos que nos ajudam a aprender como eram as primeiras mandíbulas. As descobertas desses novos peixes podem mudar nossa compreensão de toda a estrutura evolutiva. As descobertas foram destacadas em artigos publicados na última quarta-feira na revista científica Nature. A análise do material é realizada pelo Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia da Academia Chinesa de Ciências. Na Baía de Hudson, no Canadá, durante o último verão, os poucos pedaços de gelo pareciam confetes na água azul. Um urso pegava sol em frente às ondas e longe de suas presas, as focas. O outono no Ártico chegou trazendo alívio para um grande predador. Os ursos polares da região passam no verão um período crítico. A cada ano, desde o fim de junho, quando o gelo desaparece, eles são obrigados a viver nesta margem e jejuar. No Ártico, o aquecimento global é 3 vezes mais rápido do que em outras partes do mundo. Pouco a pouco, a banquisa, ou seja, as placas de gelo flutuantes que constituem o habitat do urso polar, vai desaparecendo e a glaciação demora mais tempo a acontecer. O urso polar é um carnívoro que se alimenta sobretudo da gordura que envolve o corpo das focas. Mas hoje em dia, durante o verão, o predador do Ártico se vê obrigado, às vezes, a comer algas. Nesta localidade de 800 habitantes, inacessível de carro, os ursos polares se acostumaram há anos a frequentar o depósito de lixo, fonte de comida fácil, mas prejudicial para eles. De acordo com os cientistas, ninguém se salva da mudança climática, nem mesmo as belugas, que durante o verão migram aos milhares das águas do Ártico até a Baía de Hudson para buscar refúgio.
Em algumas regiões, o cetáceo tem menos presas à sua disposição e precisam submergir muito mais para encontrar comida, o que requer mais energia. Na Baía de Hudson, um outro perigo. Previsões dizem que a partir de 2030, as embarcações poderão navegar na área o ano todo devido à redução do gelo marinho, o que desencadeia a poluição sonora, um problema importante para a espécie, apelidada de canário do mar pela forma como se comunica. Em um pequeno município do Rio Grande do Sul, a mais de 350 quilômetros de Porto Alegre, na região do Alto Uruguai, chamado Áurea, o polonês foi estabelecido como idioma cooficial desde 22 de julho deste ano e, inclusive, já faz parte do currículo escolar. A 11 mil quilômetros da Polônia, a resistência do idioma, bem como de outras tradições originárias do país, é encarada pelos 3.517 habitantes da cidade de Áurea, segundo a estimativa do IBGE em 2021, como uma espécie de retribuição aos esforços imprimidos desde que 12 famílias polonesas chegaram no início do século passado. Mas não se engane, adotar idiomas de imigrantes como oficial ao lado do português não é inédito no Brasil. O alemão, ou dialetos dele, por exemplo, foi adotado por ao menos 14 cidades de estados como Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Em Áurea, cerca de 90% dos habitantes são descendentes diretos de poloneses. E a maior parte, ao menos, arrisca algumas palavras na língua, de origem eslava, semelhante ao russo. Cumprimentar alguém na rua dizendo Dzień dobry é tão aceito quanto bom dia. A lei da introdução do idioma é mais do que uma decisão da Câmara de Vereadores. O polonês está no currículo escolar do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e é ensinado por professores voluntários no turno da noite aos interessá-los em aprendê-lo ou aprimorá-lo. O governo do Chile anunciou a criação de um parque nacional no deserto do Atacama, o mais árido do mundo, para proteger o fenômeno da floração, que ocorre excepcionalmente nessa zona da região de Copiapó. Vamos ver. Ali é registrado o fenômeno peculiar de floração, que ocorre a cada poucos anos, quando dezenas de espécies florescem, criando uma manta colorida marcante em uma área onde as condições de vegetação são extremas. A frequência do fenômeno depende das condições do clima e, segundo especialistas, as mudanças climáticas estão contribuindo para que ele se torne mais frequente. O governo indicou que o parque terá os mais altos padrões de proteção ambiental existentes no Chile. A previsão é que o anúncio formal seja feito no primeiro trimestre de 2023. A residência do poeta Manuel de Barros, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi transformada em polo cultural. As memórias do escritor, a mobília e o local de trabalho foram preservados para que o público possa conhecer um pedacinho da vida do poeta. Foi nesta casa de tijolinho à vista, na rua Piratininga, que Manuel de Barros morou nas suas últimas décadas de vida. No hall de entrada, sobre a antiga máquina de escrever e cartas trocadas com um amigo jornalista, Pedro Espíndola, estão fotos que retratam o cotidiano do poeta. A sala preserva a antiga mobília, quadros e manuscritos de Manuel de Barros, como a autobiografia escrita para o cineasta Joel Pizzini, autor do filme Caramujo Flor e curador do museu. Tenho essa gratidão com ele, de ele ter me exigido que eu fizesse um filme valorizando a linguagem, não a biografia. Que eu também acho importante, a gente está aqui valorizando a biografia dele. Mas o filme tinha uma pretensão mais artística, sabe? De tentar recriar a obra dele em imagens. No primeiro andar, uma sala imersiva remete a um fato histórico. Quando, em 1934, o poeta teve seu primeiro livro recolhido pela polícia, que o acusou de comunista. No cômodo ao lado ficava o escritório de Manuel de Barros, com sua vasta biblioteca, a escrivaninha, os óculos e outros objetos pessoais do poeta. Então esse é o lugar mais especial da casa. Mas é embaixo, no último cômodo, que a gente se sente íntimo de Manuel de Barros. Diante da cama de madeira, guarda-roupa com algumas roupas,
o relógio, um terço e um caderno com anotações à mão. Trechos de seus versos, fotos, enfim. E sem contar em 2 salas imersivas, né, que a pessoa vai ter o contato tanto com a voz como com as imagens do poeta. A Casa Quintal Manuel de Barros será aberta ao público em outubro. A visitação poderá ser agendada pela plataforma Simpla a partir do dia 28 de setembro. As visitas serão sempre em grupos pequenos e para a pessoa ter esse contato com o que era a visita ao poeta. A Casa Museu Ema Klabin, em São Paulo, está com a exposição Reviravolta, que o público poderá acompanhar até o dia 16 de dezembro. A nossa equipe de reportagem foi até lá para ver as novidades. Obras que ainda não foram expostas nos 15 anos de existência do local vão estar no evento. A ideia dessa exposição é apresentar um novo olhar sobre a coleção da Ema Klabin. Normalmente, os grandes museus, eles apresentam uma exposição muito linear, né? Que você entra, está tudo distribuído igualmente nas paredes e permite uma leitura bem linear. Numa casa-museu, essa leitura já é do conjunto, né? Da forma como as coisas estão expostas na casa e, na verdade, quem orienta a visita é o olhar do próprio visitante. Aqueles que não conhecem obras que ainda não foram emolduradas ou que foram expostas em locais pouco visitados vão ter a oportunidade na exposição Reviravolta, o que leva o visitante a novas impressões a respeito delas. A gente tem algumas peças que lá desde a abertura elas estavam guardadas em reserva técnica e algumas peças também que a dona Ema adquiriu e que ela nunca chegou a expor na casa e que agora algumas a gente teve que restaurar, outras a gente teve que emoldurar, então são peças, vamos dizer, inéditas para o nosso público. Além da exposição, o visitante pode contar com um raro acervo com peças com mais de 3.000 anos de história da arte. E nessa exposição a gente está promovendo uma troca de lugares, vamos dizer, um novo arranjo da coleção para permitir ao público fazer novas leituras. E só por essa nova localização das peças a gente pode ter uma nova visão sobre a coleção, a diversidade da coleção, a amplitude da coleção, e a gente achou que isso, nesse momento, seria muito interessante. Uma curiosidade particular é a história do falsificador espanhol, considerado um dos maiores já registrados. Até hoje, sua identidade é desconhecida. É possível encontrar 2 de suas obras que chegam a ter o mesmo valor de mercado de obras originais. O que a gente brinca é que foi um dos falsificadores mais bem-sucedidos na história, porque ele conseguiu vender um monte de obras, deve ter lucrado muito e até hoje ninguém descobriu quem ele era. Porque a história ficou muito famosa, a obra dele foi catalogada lá pela Morgan Library em Nova York, então tem um valor de mercado às vezes até superior das obras autênticas do final da Idade Média. É possível visitar a casa de quarta a sexta com o acompanhamento de um educador. Aos finais de semana, a passagem pelo local é livre. Não é necessário agendar com antecedência. Você lembra da história do brasileiro que transformou um Uno Mille em motorhome para ir de carro até Nova York, nos Estados Unidos? Bem, a reportagem que foi exibida há cerca de um mês na Hit TV fez sucesso e gerou mais de 100 mil visualizações na rede social do projeto, que de lá para cá conquistou um número bem expressivo de novos seguidores. Nossa equipe voltou a conversar com o youtuber para saber o que aconteceu de lá para cá e quais são os planos para o futuro. Quase 104 mil visualizações e mais de 40 mil novos seguidores. Essa foi a repercussão da matéria feita com Luiz pela nossa reportagem há cerca de um mês. Ah, moleque! Nós chega ou não chega aqui, rapaz? Muita gente comentando e tal, muita gente compartilhando a matéria. Foi uma das matérias que eu mais gostei que o pessoal fez aí de imprensa, de TV, assim, ficou muito legal. A reportagem contou toda a trajetória do paulista de Nova Odessa até a chegada em Nova York, nos Estados Unidos, em julho deste ano, após 128 dias de estrada no famoso Uno 2001.
desde a transformação do carro em motorhome. Ele tem uma cama de 1,80 m que cabe eu certinho, tem uma geladeira de 12 volts e tem um fogãozinho de uma boca, assim. A matéria revela ainda os 15 países por onde o Luiz passou até a chegada ao tão sonhado destino. Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e Estados Unidos agora. Oh, my God! Conseguimos! Tamo na Times, moleque! Tamo na Times de Uno aí, ó! Receba, rapaz! Receba! Na ocasião, o youtuber contou que tinha plano de ir até o Canadá, mas desistiu por causa do clima gelado. Põe a bandeirinha do Brasil aí que agora é nós, ninguém segura. E essa questão do frio para mim é muito difícil porque eu não tenho isolamento no carro, não tenho ar quente e tal, então para mim dormir dentro do carro com temperatura muito baixa fica muito complicado, e o Canadá é mais para cima ainda, então... E aí ele pensou, para que encarar o frio do Canadá se poderia aproveitar o calor das amizades que fez em Boston, onde está agora? Afinal, como o próprio youtuber falou na primeira entrevista, são os amigos a maior recompensa de toda essa jornada. Então a gente passou a fazer vários encontros com os brasileiros. A gente fez encontro em Nova York, a gente fez encontro em Bridgeport, que é em Connecticut, e a gente fez 2 encontros aqui na região de Boston. Está sendo muito legal a recepção dos brasileiros aqui. E não foi só ele que fez amizades, não. O Sandro, nome dado ao Uno pelo Luiz, também encontrou um amigo do Brasil em solo americano. O carro é de um brasileiro que tem nos Estados Unidos uma garagem onde expõe grandes máquinas e carros vindos daqui do país. E é óbvio que o Uno Home do Luiz também chamou a atenção por lá. É o único Uno que tinha lá e o único carro que veio rodando no Brasil, né? Porque geralmente ele traz de navio. A ideia do Luiz agora é recomeçar a jornada, dessa vez na Europa. Ele pensa em enviar o carro para lá de navio, enquanto volta a Nova Odessa para visitar parentes e amigos, para depois começar a escrever essa nova história ao lado de seu Uno, com um novo objetivo. A meta seria chegar até a fábrica da Fiat na Itália. Transformar um Uno em motorhome e colocar o pé na estrada para seguir rumo à realização de sonhos, como fez o Luiz, tem se tornado objetivo de vida de muitos dos seguidores do brasileiro, que apoia a empreitada e dá dicas. Comece com o que você tem na mão, que foi assim que eu comecei. Eu não esperei, o dia que eu tiver muita grana, eu vou comprar um carro melhor, vou fazer um motorhome. Eu fiz com o que eu tinha na mão, na época eu tinha esse carro. Eu acho que a vida tá aí para ser vivida hoje. Eu vivo minha vida de um passo de cada vez, de um dia de cada vez. Eu acho que essa é a dica que eu deixo. Faça com o que você tem na mão, comece com o básico. E daí as oportunidades vão surgir na sua vida. Além disso, Luiz lembra que é preciso que o veículo esteja no nome do viajante, que deve estar com toda a documentação em dia. Tanto a do carro, que não pode ser financiado, como os documentos pessoais, como passaporte, visto, carteira de habilitação e vacinas. Essa é a documentação básica que as fronteiras vão exigir. Aí depende de cada país, tem suas regras, seus seguros, suas taxas. Compartilhar toda essa experiência com os seguidores do canal 1 a Uno é o que dá ainda mais força ao Luiz para seguir adiante na trajetória que começou por acaso, mas que hoje é estilo de vida e receita de alegria. Para mim, eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei que um dia eu ia inspirar alguém a fazer uma coisa que eu fiz, como no começo eu fazia para mim, assim, para me melhorar. Eu estava com depressão, estava mal, e não pensava que um dia ia inspirar as pessoas a também realizar os sonhos delas, também às vezes que elas estão nessa situação também de mal, depressão, e querer sair dessa condição e constrói o carro e sai para viajar e melhora e fala, cara, você me ajudou a sair dessa condição, eu recebo mensagem assim. Isso é muito, muito legal, fico muito feliz demais.
As imagens de um registro da única turnê dos Beatles no Japão em 1966 foram divulgadas após uma longa batalha judicial no país. A polícia japonesa gravou o vídeo de 35 minutos em preto e branco e sem áudio por questões de segurança. Agora as imagens estão disponíveis em acesso livre no YouTube. Mas os arquivos têm um detalhe interessante. Por conta do respeito à vida privada, o rosto dos Beatles e das outras pessoas filmadas estão borrados. Durante anos, a questão dos direitos de imagem dessas pessoas gravadas se tornou ponto de discórdia entre os fãs japoneses da banda, os defensores do direito da informação e a polícia local. Os fãs recorreram à Suprema Corte do Japão para tentar autorizar uma versão sem censura. Eles alegam se tratar de um documento histórico e consideram um absurdo querer borrar as pessoas gravadas há mais de 50 anos. Segundo eles, é quase impossível identificar os rostos hoje em dia. Mas em 2018, o tribunal rejeitou esses argumentos. Ao fim, prevaleceu a proposta da polícia de tornar o documento público, mas com os rostos borrados. E olha só, mais um país se candidatou para ser sede da Copa do Mundo de 2030. A edição, que vai celebrar os 100 anos da competição, agora tem a Ucrânia entre as opções, que se juntou à Espanha e a Portugal. Portugal e Espanha anunciaram nesta quarta que o país que enfrenta um conflito com a Rússia vai se juntar à candidatura conjunta, apoiada pela UEFA. Para alguns, esta decisão pode parecer surpreendente e inesperada. Para nós, foi uma decisão lógica e natural. A devastação, a fuga de milhões de ucranianos, a incerteza em relação ao futuro, tudo isso pesou na nossa vontade de integrar a Ucrânia nesta candidatura. Espanha e Portugal oficializaram a candidatura conjunta para organizar o Mundial de 2030 em junho de 2021. Os detalhes de como a Ucrânia seria integrada ainda não foram revelados. Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai também apresentaram uma candidatura conjunta pela América do Sul para celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, realizada em Montevidéu. Enquanto isso, Grécia, Egito e Arábia Saudita também estariam negociando para promover outra candidatura. As sedes da Copa do Mundo de 2030 vão ser anunciadas em 2024 durante o Congresso da FIFA. A camisa que o ídolo do futebol argentino, Diego Maradona, usou na partida que eliminou a Inglaterra do Mundial de 1986 no México, eternizada pelo lendário gol de mão, será exposta no Catar. Diego Maradona estará presente em Alma na Copa do Mundo do Catar. Há 6 meses, a mítica peça foi leiloada por mais de 9 milhões de dólares para um comprador anônimo. Entramos em contato com o proprietário e perguntamos se seria possível fazer a exposição. Felizmente, ele aceitou nos emprestar a peça por 6 meses. Tenho certeza de que vai agregar um grande valor para as exposições. A camisa de Maradona será exibida na mesma mostra em que será exposta a bola utilizada na Copa do Mundo de 1930, no Uruguai, o primeiro relato escrito das normas do futebol e várias gravuras. A exposição vai contar com mais de 200 artigos, e alguns dos emblemáticos objetos que temos são as camisas de Maradona. Acredito que seja a atração principal da exposição. O museu abriu as portas no final de março no Estádio Internacional Califa, um dos locais que vão sediar Jogos da Copa do Mundo de 2022. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!